Sejam muito bem-vindas ao nosso Tempo Reservado, que é esse lugar onde a gente se aprofunda nas escrituras. A gente fez como se fosse uma primeira temporada falando sobre a Epístola aos Romanos. Então, todos os dias saía ali de segunda a sexta. Sempre eu pedia para vocês lerem um capítulo e depois eu falava um pouquinho, explicando o que estava acontecendo ali naquele momento, trazendo mais contexto, simplesmente para facilitar o entendimento de vocês das escrituras. Às vezes eu sinto que as pessoas deixam de ler porque elas não começam a entender, porque realmente é um contexto diferente, é uma época diferente, mas quando a gente começa a trazer entendimento, tudo fica muito mais fácil e fica muito mais prazeroso de ler a Bíblia. Agora, nessa segunda temporada, que é assim que eu tô carinhosamente chamando, a gente não vai falar especificamente de nenhum livro da Bíblia. Eu vou trazer um tema que veio de um livro, que é esse daqui, O Segredo do Contentamento. Esse livro daqui, que é de William B. Barclay. É um livro que, assim, está falando muito comigo e eu acho que é muito importante para um tempo como agora, onde contentamento não é algo que a gente tem tido muito. A gente vive, por conta das redes sociais, sempre no lugar muito de comparação, a gente sempre tá querendo algo mais e não é ruim você ter ambição. Não é isso que esse livro fala e é muito importante a gente entender a diferença disso. É muito bom a gente desejar algo mais, mas a gente precisa estar contente com o que nós temos hoje. Até porque Deus não vai nos abençoar com algo mais se a gente não estiver valorizando o que tem hoje nas nossas mãos. E esse livro, ele é muito prático, como ele traz isso. Então agora a gente vai se aprofundar nesse livro, trazendo tudo o que o autor fala, mas de um jeito muito fácil, muito resumido, porque a ideia é isso daqui ser uma base para vocês se aprofundarem naquilo que a Bíblia fala sobre contentamento, no que Jesus fala sobre contentamento, nos ensinamentos que Paulo traz sobre contentamento, para isso ser como se fosse um devocional pra gente, onde a partir daqui a gente vai meditar nas escrituras e Deus vai falar com você. Se você não tá enxergando Deus na sua vida hoje, se você não tá conseguindo ver aquilo que Ele está fazendo hoje na sua vida, porque Ele sempre está fazendo alguma coisa, eu acho que esses vídeos vão te ajudar a conseguir parar e prestar atenção quão presente Ele é na sua vida hoje. Então bora lá que a gente vai começar agora a falar um pouquinho do capítulo 1 do livro. Então vamos lá. O capítulo 1, que ele fala da natureza do contentamento. Então, o que é esse contentamento que a Bíblia fala? Simplesmente é o reconhecimento do controle de Deus. O contentamento, ele é um estado de satisfação que acontece quando a pessoa reconhece que Deus é soberano e ele está no controle de todas as coisas. Repita comigo: todas as coisas. Por conta dessa certeza, o cristão, ele pode se satisfazer diante do que acontece nas nossas vidas. Seja isso bom ou ruim. A nossa vida não é só feita de coisas boas, mas também não é feita só de coisas ruins. E a gente precisa saber que Deus não perdeu o controle de nenhuma situação. Então vamos trazer aqui uma visão bem realista. Viver contente não significa fingir que a vida é perfeita, é sempre um mar de rosas, ignorar os problemas ou a gente sorrir irrealisticamente diante, assim, de tropeços, diante de uma situação muito difícil, diante de uma queda que a gente tá vendo, de um vale que a gente tá vendo na nossa vida. O sofrimento, ele é encarado de uma forma bem realista, como que se fosse uma parte inevitável da vida. E isso é um meio de santificação. É a gente independer de fatores externos e a verdadeira felicidade, ela não se basear nas circunstâncias, nem assim numa busca constante por, só um pouquinho mais. Seja isso dinheiro, status, dons, qualquer coisa que o outro tem e você não tem. O contentamento genuíno, ele vem de dentro, sendo uma obra da graça de Deus, que ela atua na vida das pessoas. E por isso, ela independe de qualquer situações favoráveis ou não. Então esse contentamento tem muito mais a ver com uma postura de adoração e submissão. A gente tá contente exige que a nossa mente seja reprogramada para deixar de tentar controlar tudo. E o contentamento, ele reflete um coração que é submisso, que não só tá procurando fazer aquilo que agrada a Deus, mas que tem a capacidade de agradar-se do que Deus faz. Isso significa que a gente aceita as dificuldades onde Ele coloca a gente em muitos momentos. Pode ser um perrengue no trabalho, lidar com uma pessoa difícil, faculdade, problemas de saúde seu ou de alguém muito querido, como os lugares exatos onde a gente precisa estar para sermos transformados. Quando a gente começa a entender isso, tira um peso das nossas costas e a gente simplesmente aceita que a gente está passando por um processo de transformação.